É isso aí, a gente volta com o nosso programa Visão da Vida. Você que está ligando sua TV agora, você está assistindo Visão da Vida. Já estamos no último bloco, mas fique aí que ainda dá tempo você acompanhar um bocado de coisa ainda. A gente está falando sobre defesa das nossas crianças, né? Então, quem está assistindo desde o início já pôde acompanhar tudo que a gente está falando e convidando para que você também se manifeste, não fique calado, mostre aí a sua revolta e sua indignação do que estão fazendo com as nossas crianças no Brasil. Gente, então, o nosso WhatsApp, né, eu passei para vocês e a gente queria que vocês continuassem mandando recadinhos para nós e nós vamos ler. Tem alguns recadinhos. Muitas pessoas mandam os recadinhos, a gente não dá conta de ler todos, né? Mas a produção selecionou alguns nomes e a gente vai começar, então, pelo menos um pouquinho, né? Pode, um eu posso? bocadinho. Começa aí. Mandar abraço, né? É o alô, o pessoal que deixa gente, o então, nome, né? Que entra em contato, manda alô para mim, mas é pelo menos um pouco, né? Nesse momento, alguns assumiremos nomes. o Complexo de Maguila e vamos começar a mandar os abraços. Os alô, né? A gente queria mandar Olha aqui, para ó. todo mundo, mas não tem como. Carmo do não tem Rio como. Claro, Minas Gerais, irmã Lena. São Paulo, Patrícia Estrela. Joinville, Santa Catarina, Germina da Luz. Dourados, Mato Grosso do Sul, não é o seu, do Sul. Carla. Nemias Veras, Bacabal, no Maranhão. Eu tinha um colega que chamava, o apelido dele era Bacabal, ele ficava iradíssimo. Cabo Frio, Rio de Janeiro, Flávia Tamoios. Rondônia, Maria de Fátima Buritis, lá em Aracatacá, Bahia. O Hélito Coutinho, abraço, Hélito. Aracatacá, Bahia também, Valdete, Detinha deve ser o apelido dela. Um abraço, Detinha. Aélio Douglas, Vila Mariana, São Paulo, meu abraço também, meu irmãozinho. Adriana e Ellen, Montes Claros, Minas Gerais. Eu tive aí 2 dias aí com vocês, na Santa Casa. Josélia, Medicilândia, Pará. Uau! É a cidade da medicina, né? Medicilândia, no Pará. É isso um aí. abraço, gente. Eu vou ler também mais Maravilha. um bocadinho aqui, mas eu queria que todos vocês que mandaram, né, sintam-se abraçados, homenageados, tá bom? E lembrados por nós. Carlos de Teixeira de Freitas, na Bahia, Lena de Vila Betânia, em Viana, no Espírito Santo, Colado. Aguimar e Rose de Rondônia, Ademailton de Salvador, Tiago de Caçapava, São Paulo, Benjamin de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, pastor Geral Tucano, na Bahia. Ó, tem uns nomes aí que eu nunca ouvi. Tucano? Você é baiano, você tem Tucano, que saber. Tucano. Lá tem Canário também, tem. Aratacá ou Arataca, aquele que você leu? Eu acho Aratacá. que é Arataca, não é? Arataca é mais bonito. Tem isso? Tem. Ilzimar, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, Eliana Vitor, de Poços de Calda, Débora e Inácio Vidal, de São Paulo, Iracema, Hernandes, de Punta Porã. Esses são alguns nomes que foram selecionados e a gente continua esse povo, aqui. todo mundo vestindo essa camisa e esse povo que nós falamos aí, viu? Deixa eu falar outra coisa. Do Século tem Quero camiseta mandar para vocês. um abraço para o meu colega Aldemir vulgo Lelela, lá em Nova Canaã, na Bahia, e na Bahia, lá em Itabuna Délio, lá em Antônio Carlos Alcântara. Eu não vou falar, eu ia chamar ele pelo apelido, mas não vou não. Mato Grosso ia também tem chamar Nova Tony Canaã. Gago. Onde é que é mesmo? Nova Canaã. Jetibá. Não. Ui, eu cantei lá. Como é que é? Esqueci. Ô, Tom, esqueci o nome da sua cidade. Itajibá. Acertei, Itajibá. Vou mandar também para Zé Lima, que assiste o programa todos sábados. Zé Lima, lá em Teixeira de Freitas. João Paraíba, lá na Paraíba. Mosquito, o Edson Lemos, lá em Fortaleza. E aí vai Antônio Malta, acho que esse é meu parente. Lá em Guarapari, no Espírito Santo, bem pertinho de nós. E está representando aqui o corredor, o nosso amigo Belarmino. Filma esse aí, ó. Eu ia falar e filmar esse negão, mas fico com medo de ser processado. Aquele moreno ali, ó. Aquele aí atrás, ó, aquele mal iluminado ali, filma ele. Olha lá, E o Guto tá lá atrás, Guto dá tá ali, ó, dá uma alô aí, Guto. Ei,
Guto Franco, é o nosso amigo. Guto estava conosco em Israel, nosso produtor. Dos nossos vídeos, dos clipes que foram feitos em Israel. O Guto tá ali. Deus abençoe, viu, Guto? Daqui a pouco vamos exibir esses clipes aí, né? Tá ficando nota 10. O Guto Franco, que é filho do nosso queridíssimo Moacir Franco. Moacir Franco, eu para não ser, não é ser indelicado não, para não poder ser atacado depois, quero mandar também para Jonas, nosso querido amigo Jonas, irmão nosso de coração, o Black Jonas, lá em Mato Grosso, né? Deixa eu ver. Moacir Franco tem filme novo aí na praça, ele está participando. Moacir Franco está no filme de Danilo Gentili e eu quero ver o filme de Danilo Gentili. Vou ver, está todo mundo dizendo que o filme é bom. Que eu fui bagunceiro também na escola, disse que é uma bagunça danada de menino na escola, então eu quero ver o filme de Danilo Gentili. Moacir Franco vai estar participando conosco também, num clipe, cantando junto numa música a respeito de toda essa problemática que nós acabamos de colocar aqui. Nós vamos gravar uma música, gravar um clipe, né? Vai gravar o Rick, vai gravar Moacir Franco, vai gravar Lauriette, Fernanda Brum, eu, Davi Sassi, César Menotti Fabiano, e um clipe falando da defesa dos nossos filhos, defesa das nossas crianças e tratando esse crime de pedofilia, num clipe muito bacana, bem feito, para que o Brasil não se esqueça, né? E nós não nos esqueçamos de que esse problema ele está vivo todos os dias. O que é daqui para frente? Eu quero até mandar um alô pro pessoal que está mandando, cartinhas para nós também. Vamos falar os nomes que eu tô sem as cartinhas aqui, né? Mas o pessoal manda cartinha também para cá. Depois do e-mail ainda manda carta? Mandam carta, é muito legal isso, né? Eu acho que é uma demonstração de carinho tão grande, né? A pessoa ter aquele tempo de escrever uma cartinha, ir lá dos Correios, colocar. Gente, show de bola, mas aí você pode continuar mandando. Mas e o pessoal, e o seu programa todo dia? Na Rádio Cor da Vida? Dá para ouvir no Brasil todo também, né? Através do aplicativo. Eu sempre falo que depois de internet o mundo nos acompanha, né? É só a gente divulgar. Então, pessoal, o aplicativo, né, de rádios, você acha lá. Depois, a rádio A Cor da Vida FM, ou no próprio site da rádio, né? www.acordavidafm.com. Isso aí. Viu? Então, você poderá nos ouvir. Assistir não, porque é só... De 11 ao meio... rádio. É de 11 ao meio-dia e meio, de segunda a sexta, de segunda a sexta-feira. E aí você vai estar ouvindo, você pode participar, nós temos alguns quadros interessantíssimos, importantes, né? Para todo mundo que ouve, é um quadro Coração Solidário, pessoas que ajudam, sabe? São cartinhas que a gente lê, então o próprio ouvinte está sempre ajudando. Olha, mas é emocionante essas coisas. E todo mundo, eu deixo uma semana inteirinha assim, leio a cartinha de pessoas que precisam, né? E as outras que estão ouvindo do outro lado, senador, sempre tem aquele coração abençoador e a pessoa... é respondida, a carta é atendida e é show de bola, e a gente chora de alegria, viu? Bom, já está quase encerrando, né, o programa. Na semana próxima passada, nós tivemos em São Paulo... Falar da CPI, né? É isso? A CPI dos maus tratos, que o senador Zé Medeiros é o relator, e a CPI dos maus tratos fomos a São Paulo e 2 dias. Né? Durante esses 2 dias, nós passamos o primeiro dia ouvindo promotores, juízes, todos focados nessa área e todos que militam nessa área, na defesa dos direitos da criança. E vimos coisas muito importantes, mas muito mais do que ouvimos foram as propostas de mudança legislativa para que nós tenhamos um avanço significativo ainda mais agora, nesse novo momento que nós estamos vivendo com a CPI dos maus tratos após a CPI da pedofilia. Tem uns trechos aí do que foi a CPI em São Paulo, a gente vai ver e depois nós vamos voltar com o nosso doutor Yuri ali, porque a sua proposta é muito importante e o Brasil precisa tomar conhecimento. O polêmico fato ocorrido envolvendo uma criança que interagiu com o artista nu no Museu da Arte Moderna em São Paulo deu início a uma discussão delicada no Brasil, a pedofilia. Qual que é o seu posicionamento desse fato que aconteceu no museu? Eles estão convocados para amanhã, né? Estão convocados amanhã, será o dia de oitivas com eles.
Está convocado o diretor do museu, está convocado o curador da tal exposição, está convocada a mãe da criança, que levou a criança para bulinar o homem nu, está convocado também o indivíduo que estava nu, né? E é uma clara violação do Estatuto da Criança e do Adolescente, é uma clara violação de exposição de criança e está na lei como crime, né? Então nós vamos ouvi-los, conhecer as razões pelas quais, saber se tinha desconhecimento da lei, né? E o posicionamento da CPI é claro, sempre foi no primeiro momento que aquilo foi cometimento de um crime. O assunto continua em pauta e agora chegou ao Ministério Público, onde foi criada uma CPI. Juízes, promotores, procuradores e profissionais que atuam diretamente na coordenação de apoio operacional da infância e juventude debateram o tema em audiência pública. O Ministério Público aqui de São Paulo já abriu dois inquéritos de investigação contra essa exposição, né? Quer dizer, o Ministério Público já está no seu trabalho, o Ministério Público já está adiantado no seu trabalho. Então, o que nós tivemos hoje aqui, absoluto, foi mais do que eu imaginei do ponto de vista de ajuda, de colaboração para melhorarmos ou criarmos uma nova legislação e mostrar o drama nacional do abuso de criança em todas as vertentes e mais que isso, né? A mim surpreendeu porque certamente o Ministério Público aqui também colocou à nossa disposição uma procuradora respeitadíssima, competente, preparada tanto juridicamente como coração nessa causa para poder nos auxiliar. Eu estou muito agradecido e feliz com o que ocorreu hoje aqui. A CPI, presidida pelo senador Magno Malta, tem como objetivo abordar e investigar irregularidades e crimes que ocorrem no país contra os maus-tratos e abusos em crianças e adolescentes. Senador, o senhor foi o presidente de outra CPI em 2006 que tratava de um assunto sobre pedofilia. E agora você criou essa dos maus-tratos. Qual que é a relação entre as duas e quais avanços que o senhor espera para essa nova CPI? Olha, a CPI da pedofilia é diferente dessa num aspecto, porque a CPI da pedofilia, esse era o assunto central, pedofilia. Era o fato determinado, uma CPI para ser criada precisa ter um fato determinado. E o fato determinado era isso. Depois que o Brasil foi demandado por uma investigação federal da Espanha, chamada Operação Carrossel, que prendeu 200 alvos no Brasil. E eu já tinha conhecimento da matéria e ali nós fizemos a CPI da pedofilia, então só tinha esse viés. Essa maus-tratos infantis você tem muitos viés, porque além da mutilação e do maltrato físico, ou seja, a conjunção carnal, o abuso sexual de criança, você tem também a violência doméstica contra a criança, você tem a violência física, você tem a violência psicológica, moral, que está nos códigos, está na lei, a saber, por exemplo, essas apresentações em museus, essas obras de arte expondo criança quando é negado pela lei a um abuso psicológico, a criança tocar num homem nu. Durante a audiência, o procurador da Justiça, Mário Sérgio Sobrinho, deu foco na questão do álcool e das drogas. Estamos aqui nos defrontando com a questão do álcool como uma droga de maior consumo, de maior prevalência e que é mais acessada e acessível à população. A droga lícita, todos nós podemos comprar, mas o adolescente fazendo uso, adquirindo, torna-se contrário à disposição legal. Então, o álcool é a droga de maior prevalência, sem dúvida alguma. Outra audiência pública vai acontecer onde serão colhidos os depoimentos das pessoas envolvidas nesse caso do Museu da Arte Moderna. E também um outro tema que será debatido nessa CPI é a questão das crianças indígenas. O coordenador da FUNAI deve estar esclarecendo algumas denúncias que chegaram até essa CPI dos maus-tratos. Quais são as denúncias que chegaram até essa CPI? Olha, nós temos denúncia desde infanticídio, a abusos, a alcoolismo, a drogas, e nós temos notícias inclusive de que grupos tipo PCC entrando dentro de aldeias, no caso de aldeias em São Paulo, nos centros mais desenvolvidos, e também temos casos de infanticídio em comunidades mais do interior do país. Isso é uma preocupação da CPI, estamos tratando isso com os profissionais da área, promotores, policiais, enfim, para que a CPI possa ter um diagnóstico preciso sobre um tema tão preocupante. E você acha que a audiência foi produtiva?
Absolutamente, muito mais, né? Até porque o Ministério Público de São Paulo está de parabéns, porque é um Ministério Público ávido, que trabalha o tempo inteiro nessas questões. Os promotores são pessoas vocacionadas para isso, onde estão, que não se amedrontam facilmente, que faz esse trabalho, como, por exemplo, o Ministério Público aqui de São Paulo já abriu dois inquéritos de investigação contra essa exposição. Promotor, em termos jurídicos, o que pode vir a mudar no Brasil essa CPI? Bom, existem algumas lacunas ainda legislativas sobre a possibilidade de melhor protegermos as vítimas de exploração sexual no Brasil. A título exemplificativo, tivemos recentemente, agora em abril de 2017, a lei que implementou o depoimento sem dano. E no seu artigo 13, essa lei, por exemplo, ela introduziu a obrigatoriedade de todo cidadão, todo aquele que tomar conhecimento de uma criança ou adolescente em situação de violação de direitos, tem o dever de levar esse fato a conhecimento da autoridade competente ou de denunciá-lo. Entretanto, de nada adianta a nossa legislação obrigar todo cidadão a denunciar se não tiver uma sanção correspondente para quem deixar de tomar essa providência. Aquela sua proposição, e que certamente nós vamos transformar num projeto de lei muito rapidamente, né? E aí eu queria que você fizesse essa colocação e esse é nosso último bloco, é muito importante que a gente trate dessa questão. Bom, a minha proposta, ela, considerando a gravidade da pedofilia, considerando as consequências que trazem para a criança, principalmente na fase inicial do seu desenvolvimento, a minha proposta é que assim como ocorre no delito de tráfico de entorpecentes, em que aquele que se vale de um veículo, de uma casa, é possível se determinar o perdimento desse bem em razão de ter sido utilizado para a prática delitiva, a minha proposta é que também, quando houver exploração sexual de criança e adolescente ou algum tipo de abuso, que, por exemplo, um caminhoneiro que faz ali, mantém relações sexuais com uma criança no asfalto, ali no acostamento da estrada, dentro da boleia do seu caminhão, um dono de hotel que permite que seu estabelecimento seja usado para que crianças sejam exploradas ali dentro, todos esses bens, esse caminhão, esse imóvel, possam ser objeto de perdimento, assim como ocorre no delito de tráfico de entorpecentes, também aquele que praticar exploração sexual de criança e adolescente e se valer de um automóvel para isso, quer seja um caminhão, quer seja um automóvel, que se valer de um imóvel, como por exemplo um hotel, possa também ter o perdimento do seu bem. A finalidade disso é desestimular a prática desse delito, dando uma consequência à altura das consequências que gera para uma criança que acaba passando por esse tipo de situação. Dando perdimento, então, esse imóvel ou esse bem vem para a mão do Estado para ser utilizado em favor do enfrentamento da exploração sexual. Então, eventualmente, esse hotel poderia ser destinado, por exemplo, a tratamento de vítimas de exploração, por exemplo, tratamento psicossocial, psiquiátrico, tratamento médico, o que for necessário. Todos esses bens que forem perdidos, eles têm que ser usados e revertidos em prol do combate à exploração sexual de crianças e adolescentes. Sem dúvida alguma, nós vamos dar encaminhamento, falamos isso quando nos reunimos, eu, o senador Zé Medeiros e também todos nós estávamos lá, doutora Eliana, você, e vamos dar uma celeridade de maneira que também se permita a alienação antecipada desse bem. Exatamente, e com uma cláusula de que a coisa precisa acontecer urgentemente, buscar esse mecanismo, porque hoje ela existe no tráfico de drogas, mas é um troço muito moroso, muito moroso, muito moroso. Tem juiz que não dá, o bem apodrece, se perde e não é, de fato, feito essa reversão no sentido de beneficiar quem está nessa luta, trabalhando em favor contra da drogadição no Brasil e recuperando drogados e fazendo prevenção disso. Acho que nessa questão da criança nós precisamos colocar uma cláusula que, na verdade, permita essa celeridade. Senador, me permita, hoje, quando nós conversamos também na CPI, foi muito importante o que disse a doutora Domitila, em criar um juizado que em 72 horas apure em primeira instância todo o crime, porque é um crime material, é um crime que a prova
deve ser feita muito rapidamente em função da criança, onde se discutiu também a possibilidade da criança ser ouvida uma única vez. Então, eu acho muito viável a proposta do Yuri, do doutor Yuri, meu colega querido, porque nessa situação, em 72 horas, nós esgotamos a primeira instância. Se quiserem discutir, discutam no tribunal. Mas aí a medida já foi tomada em primeira instância. Acho perfeito. Isso é crucial e necessário. Nós esperamos, enquanto CPI, né, senador Zé Medeiros, encerrar essa CPI com tudo isso efetivado, realizado, não como proposta para o futuro. E acho que é o nosso caminho, né? E dentro disso, pena que a gente não tem tempo para falar de Disque 100, de uma série de outras coisas, mas nós faremos outros programas para tratarmos especificamente dessas questões. Mas certamente essas duas proposições, e aliás é uma coisa que eu acredito, a criação dessas varas, para que a questão da criança tenha resolução em 72 horas, sabe? No máximo 5 dias, sabe? Para que, se quiser recorrer, que recorra lá para cima, mas aqui já está resolvido. É a efetivação do princípio da prioridade absoluta da criança e do adolescente. Sem dúvida. Sem dúvida. Senador Zé Medeiros. Olha, a CPI... Vamos continuar guerreando, né? Vamos continuar guerreando. É importante que as pessoas saibam, porque de repente as pessoas perguntam, pô, mas por que uma CPI para tratar de criança? Porque, como foi dito hoje lá, parece que algumas pessoas pensam que a criança é um adulto em miniatura. E não. Nós estamos com o maior tesouro, porque o futuro, sem clichê, o futuro da humanidade em termos de educação, desenvolvimento, é ali no começo. Então, a CPI tem uma importância muito grande para resgatar, para conversarmos com todos esses players do Ministério Público, do Judiciário, para ver que rumo nós vamos tomar. E a CPI vai dar um rumo. E o importante dizer para quem está nos assistindo é que a CPI, ela não se propõe a só ficar discutindo, e sim, como foi feito aqui agora, a proposição de legislação, da gente renovar, ver o que deu certo, o que não foi, o que não deu certo. Por exemplo, nós temos a lei da alienação parental, ela está funcionando bem, não está? Então, essas coisas todas estão sendo discutidas. E eu queria aproveitar, senador Magno Malta, e sugerir para as pessoas, principalmente para os pais, tem um filme no YouTube, foi feito pela uma agência brasileira, Maria Farinha, com a patrocínio da Fundação Maria Cecília de Souto Vidigal, que é O Começo da Vida. Todo pai, eu creio que deveria assistir aquele filme. É extraordinário e ajuda, inclusive, a saber como estimular melhor o seu filho para que ele possa ter um desenvolvimento cognitivo à altura do que você espera. Então, eu creio que nós, fazendo esse trabalho legislativo e de cuidado com as crianças, dentro de pouco tempo nós vamos estar esvaziando presídios. Boa frase. Dentro de pouco tempo vamos esvaziar. Nós não podemos perder essa esperança, e é um sonho, né? Se cuidarmos bem das nossas crianças, daqui a pouco nós teremos menos e vamos esvaziar presídio, porque não teremos adultos lesionados, né? E a lesão psicológica leva o indivíduo a qualquer tipo de delito. Eu queria, antes de encerrar o programa, agradecer muito. Eu recebi esse prêmio essa semana. Foi um prêmio promovido pelo Congresso em Foco, e o Congresso em Foco é respeitado no Brasil, respeitado em Brasília, é um dos sites, ou como queira, jornal eletrônico, mais respeitados e mais copiados no Brasil pela sua isenção e seriedade. É o Capixaba, né? O Capixaba, que saiu lá do Espírito Santo há 10 anos atrás, e um sujeito muito sério se estabeleceu em Brasília, e esse prêmio, ele acontece há 10 anos. E como havia agora de mão dupla, quando o povo foi chamado a participar, eu fui eleito o senador número 1 do Brasil. E recebi numa solenidade muito bonita, com muita gente. Quero parabenizar o Silvio e o Congresso em Foco pela festa que fez. E foi um prêmio acompanhado por peritos da Polícia Federal, para não ter fraude na contagem de votos. E o Brasil votou por 4 meses. 4 meses. E eu fui o senador mais votado. Escolhido o senador número 1 e o mais influente nessa pesquisa
eu agradeço a Deus. Agradeço a Deus, agradeço a minha família, de uma forma muito especial o povo do Espírito Santo, que eu sou filho adotivo. Cheguei lá em 1982, me elegi vereador em 92 e em 2002 era senador da República. Não fiz uma outra coisa senão estender as mãos e aprendi a enxugar lágrima de mãe que chora, de esposa que chora, tirando gente da rua, devolvendo a vida. O exercício da vida, o exercício da misericórdia. E é assim que eu tenho levado a minha vida. Defendo as bandeiras que acredito, as bandeiras de vida, de princípios, e sou um homem que não faço concessão com a corrupção, com desvio de comportamento. Não sou perfeito, tenho as minhas, quem sabe tenho até muito mais defeito do que virtude, mas tenho procurado honrar o mandato que o povo me confiou, a missão que Deus me confiou. Também entre os 5 senadores, 5 parlamentares escolhidos como fiéis combatentes da corrupção e crime organizado, também fui agraciado, recebi um prêmio. Mas esse prêmio, o valor pode ser emocional e simbólico. Esse prêmio eu ofereci às famílias enlutadas de Janaúba. E estou entregando esse prêmio ao Ministério Público de Janaúba. E esse prêmio vai ser leiloado. Aqui não é ouro, aqui não tem alabastro, não tem prata. Aqui tem a riqueza de uma vida honrada. É um prêmio. Você que tem condição, tem coração, é o exercício da misericórdia. Eles precisam lá, desde fralda a soro fisiológico. Vai estar com o Ministério Público. Vai estar com as famílias lutadas, com as crianças que sobreviveram. E eu estou entregando o prêmio para que ele seja leiloado. E você pode participar. Você pode participar. E certamente você vai levar para sua casa um prêmio que foi dado a mim, mas que foi dado por questão de dignidade, questão de honra. E eu estou muito feliz, agradeço a Deus, agradeço a minha família, as minhas filhas, a minha esposa que está aqui. Esse prêmio que a mim honrou bastante. Aos enlutados de Janaúba. É isso aí, agora nós vamos cantar uma música. Enquanto você fala mais alguma coisa, eu vou dar uma lembrancinha da PAN para os nossos convidados. A PAN. Vamos cantar? Vamos cantar? Vamos cantar. A PAN. Você vai dar eu. Vou, ué. Eu vi a PAN é mais antiga do que andar para frente, né? Esse dólarzinho. Olha aí. Deus abençoe. Olha só. Obrigada. Deus te abençoe. Obrigada. Muito obrigado. Passo com decisão. De repente ele falou, alguém tocou-me. Alguém no meio da multidão. Mestre, a multidão te oprime. De todos os lados assim. Cristo disse, alguém tocou-me diferente, pois eu senti, saiu virtude de mim. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude pode sair. Estenda a mão, Jesus vai te tocar.
aproximou-se e disse: fui eu, Senhor, quem te tocou. Cristo ali falou-lhe muito suavemente: vai em paz, que a tua fé te salvou. Toca pela fé agora em Jesus, pois Ele vai te conceder a luz. Estenda a mão, Jesus vai te tocar. Toca pela fé, agora é só pedir, que de Jesus virtude vai sair. Estenda a mão, Jesus vai te tocar.